se você tem interesse em saber como ler Shakespeare, eu vou te mostrar um guia para você ler ele em inglês. A partir da live de agora, eu não vou falar mais para quem tá no basicão do inglês, mas para quem tá mais no mais intermediário, querendo ir pro avançado, ou se você tem muita coragem e quer realmente começar ele, mesmo não tendo um livro de inglês tão avançado assim, você pode começar ele porque vai ser difícil para todos. Agora, como que eu vou te passar aqui? Eu quero duas coisas, meus objetivos aqui são duplos. Primeiro, eu quero facilitar a tua leitura dele, tá? Facilitar a tua leitura dele. Segundo, eu quero facilitar a tua leitura dele e esse é o meu segundo objetivo, para propósitos de você não somente entender um pouco mais sobre a obra do cara, mas para propósito de você melhorar o seu inglês e continuar lendo ele. Eu quero fazer só uns adendos. Eu não sou especialista em Shakespeare. Acho que se escreveu mais sobre ele do que ele próprio escreveu. Tem bibliotecas inteiras sobre isso. Historiadores inteiros que são, né? Inclusive no Brasil, eu sei que a Universidade Federal do Paraná tem um instituto inteiro que é só sobre estudo sobre ele. E tudo que eu vou te falar aqui, eu estudei muito para te falar, mas eu não sou nem um pouco especialista. Eu vou te passar como eu leio ele, que foram algumas descobertas que eu fiz de alguns intérpretes do Shakespeare que me facilitaram a leitura dele. Então, eu comecei a ler ele uma vez, pensei, cara, é muito difícil, eu não entendo nada do que esse cara tá falando. Tipo, dá pra entender as frases, mas por que todo mundo adora esse maluco? O que ele tem de diferente? Isso que eu não pegava. Falei, pô, pra mim parece uma história normal. O cara foi lá, botou a caveirinha, gostou da menina, a menina gostou dele. Eles tinham uma família que era da máfia, outra da outra máfia, deles né? E daí se encontraram e se mataram e já era. E daí as famílias continuaram se matando, né? Porque eles queriam que fizeram as pazes, mas não deu muito certo. Pra mim é uma história normal, até um pouco clichê. Mas daí eu entendi qual era a profundidade dele. E pode ser que isso também abra a tua vontade de ler ele e a tua curiosidade de experimentar esse modo mais precioso que tem o inglês nos livros dele. Então vamos lá, antes de eu te falar como eu leio, eu vou te falar de onde veio essa minha leitura. Quem que eu estudei, eu vou te recomendar algumas recomendações, fazer algumas recomendações de bibliografia, se você quiser se aprofundar na leitura em saber mais sobre Shakespeare, tá? Saber mais sobre Shakespeare. Recomendo todos esses livros aqui, que eu vou deixar aqui no PDF, tá? São todos ótimos livros para você ler sobre Shakespeare, tá? Sobre ele. Todos incríveis, todos livros muito bons. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Deixei 5 mega recomendados, que são os 5 primeiros. Primeiro, Teatro da Inveja, do René Girard. É um filósofo francês muito controverso, muito boa a interpretação dele. Gostei. É uma das que eu achei mais interessante. Segundo Martin Lenz, um filósofo inglês. O nome do livro dele é Secrets of Shakespeare, que é Os Segredos de Shakespeare. Incrível livro. O livro é bem curtinho. Você lê numa sentada e é incrível, né? Martin Lenz é um incrível intérprete. T.S. Eliot é um cara bem controverso, mas ele tem um bom ensaio sobre Shakespeare, que é esse aqui, Shakespeare in the Stoicism of Seneca, muito bom, tá? O T.S. Eliot tem uma visão bem interessante sobre ele. E o Benedetto Croce também, que é um italiano, tá? Ele tem um livro que ele fala sobre o Shakespeare e o Corneille também, mas só o capítulo sobre Shakespeare vale a pena você ler, beleza? Obviamente, porque tô falando sobre Shakespeare. E o Coleridge, tá? Que é um britânico também, que tem um livro inteiro sobre notas e sobre leituras de Shakespeare. E a visão que ele faz sobre cada uma das peças é bem interessante, tá? Então, recomendo esse aqui. Girard, o Linz, o Eliot, o Croce e o Coleridge. Daqui pra baixo, todo mundo vale a pena tu ler, tá? Se tu quiser ler, leia. Mas assim, não são tão grandes como esses rapazes aqui de cima, beleza? A minha leitura principal vem deles, né? De como eu leio Shakespeare, beleza? E a primeira coisa é o seguinte: Shakespeare, a primeira coisa que eu entendi e me facilitou. Veja, não tô querendo cagar de intelectual, também não sou professor de literatura. Foram duas interpretações que eu peguei desses caras aqui, do Linz e do Coleridge. Primeira coisa, quando você abrir um livro dele lá, uma peça, o que você vai entender que ele tá querendo fazer contigo?
o Shakespeare vai tentar colocar sempre o homem frente a questões maiores de toda a humanidade. Imagina o seguinte, imagine essa imagem, porque essa é a imagem que ele passa no livro dele e que esses intérpretes também dizem que ele buscou passar. Ele tenta colocar o homem como se ele fosse, né, o ser humano, né? Tenta colocar o ser humano como se ele tivesse aqui, ó. Como se ele tivesse assim, ó. Aqui é um ser humano, tá? Um rapazinho aqui. E aqui é o mundo inteiro, né? E aqui tem uma porta. O Shakespeare quer que tu faça isso. Que tu olhe pela porta para entender o mundo inteiro. Ele coloca você na frente da porta para tentar entender o mundo inteiro através de situações do cotidiano. É isso que é colocar o homem em frente a questões maiores de toda a humanidade. Ele te coloca à frente a questões, por exemplo, de depressão, de traição, de... Ele tenta embeber grandes temas, né? Como amor, ódio, paixão, raiva... em questões do cotidiano. E colocando o homem, a mulher, os personagens dele no centro disso. Fazendo você entender como funciona a paixão. Como funciona a traição. Como funciona o amor. Através da lente dos personagens. É isso que ele quer. Ele quer abrir grandes questões da humanidade. Sendo que a chave é a pessoa. É o ator. É aquele que está representando. Essa é a primeira coisa que ele quer fazer. Por exemplo... o Links, ele diz isso muito bem. Ele faz o seguinte, eu vou evitar colocar todas as citações que eles colocam aqui, mas o Links fala o seguinte: o Shakespeare, embora na época renascentista, ele tem uma interpretação medieval das coisas. A arte medieval representava e colocava o homem frente a grandes questões. Por exemplo, nessa passagem aqui, a Cleópatra diz o seguinte: give my rope, put on my crown, I have immortal lodgings in me, né? Eu tenho desejos imortais em mim. Então, me deu como se fosse o meu roupão, a minha casaca, ela usava um negocinho por cima. Coloque minha coroa. Eu tenho desejos como se fossem imortais. Eu tenho desejos imortais dentro de mim. O que ela tá querendo dizer, né? Veja, uma mulher... E ela tá dizendo, me dê, né, o meu roupão, me dê minha coroa, eu tenho desejos imortais. Ela tá, citando a Bíblia, né, o Shakespeare citou a Bíblia, citou Eclesiastes aí, nesse caso. Mas ela tá colocando o desejo. Tu não tem vontade de ser sempre maior do que você é? A mulher era Cleópatra, cara. Mas ela queria ser mais, né? A gente sempre tem vontade. Eu quero ser um melhor estudante, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor empreendedor, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser um melhor profissional, eu quero ganhar mais, quero ter um carro melhor. Desejo, né? Vontade de ser maior. É isso que ele está querendo representar. Numa figura, uma representação de algo muito maior, de uma grande questão que todo mundo sofre. A vontade de sempre querer mais. O desejo de imortais, que inclusive tá na Bíblia, né? Vou até citar o bagulho aqui pra não dizer que eu tô mentindo. E fez tudo apropriado no seu tempo também, pôs no coração do homem um anseio pela eternidade, beleza? É como se fosse o desejo, né? O desejo de ser eterno, o desejo que nunca cessa. Ele dá uma reinterpretada, mas é bem interessante como ele faz isso. Então, o Coleridge, ele também fala o seguinte... Então, essa foi a interpretação do Links, tá? Para te mostrar como ele coloca o homem em frente a grandes questões da humanidade. Então, quando você estiver lendo ele, sempre entenda isso. Cada cena, por mais cotidiana que seja, ele tá querendo te mostrar algo que faz parte da humanidade inteira. Que todo mundo sofre. Por isso que ele é um grande escritor, por isso que ele não morre. É por isso que ele é compartilhado por tanta gente. Porque tanta gente sofre, por exemplo, de desejo, de vontade de vontade de ser maior, de traição, amor, paixão, esse tipo de coisa. Essas são as grandes questões. O Coleridge diz o seguinte: o Shakespeare abre os olhos da nossa alma às descrições do ordinário, mas ele faz isso com um profundo senso de coesão que o mundo tem. Uma coisa é você escrever poemas sobre grandes temas. Outra coisa é você reunir miniaturas da vida cotidiana que mostram essas grandes questões da humanidade. Veja que interessante. Uma coisa é você reunir miniaturas do cotidiano, nossa vida cotidiana, que demonstram, que refletem grandes questões que toda a humanidade passa. Por exemplo, esse aqui ele está mostrando sobre uma estrela, né? Essa aqui é do 1001 Noites de Verão. Look, how bright stars to the from the sky, né?
Que bonita essa estrela que foi. Essa aqui é uma palavra que não é usada mais no inglês, que é shooted, né? Que é mas eles não falavam assim, eles falavam com meio pra dentro, como se fosse um shooted from the sky, que correu como se fosse uma estrela cadente, né? So glides in the night for Venus' eyes, né? Então ele mostra assim, olha que bonita essa estrela que correu de cabo a rabo no céu. Então ele falou da estrela e depois ele olha pro rapazinho que tava indo atrás da mulher que ele gostava. Ele fala assim, e é da mesma maneira que esse rapaz aí corre em direção à mulher que ele ama. Veja, ele tá pegando uma coisa que é o cotidiano, né? Tu vê uma estrela, etc. E ele tá trazendo isso para representar como algo da tua vida normal. Pode representar uma grande paixão, um grande amor. Sempre assim, coloca... e essa é a primeira coisa. A primeira coisa que o Shakespeare faz em todas as peças dele. Coloca o homem como envolvido em questões maiores. Em toda peça é sempre assim. E a segunda, eu só vou te dar duas dicas de leitura. Que é o seguinte... que a gente está sempre em busca de uma aprovação social. Essa é a segunda grande chave de leitura. Como começar a ler Shakespeare? Duas chaves de leitura. As duas chaves de leitura. As duas chaves de leitura. Ótimo. É isso. Gostaria de ter inventado esse nome antes. As duas chaves de leitura. É assim que me facilitou a ler Shakespeare e entender um pouco mais. Primeiro, entender que cada situação que é vivida ali pelos personagens representa algo muito maior frente a grandes questões da humanidade. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. E a segunda grande chave de leitura é o seguinte, que ele também sempre está numa grande constante busca por aprovação social. Então, de um lado, olha que interessante é essa dualidade. De um lado, você tem as tuas lutas internas, né? Que te colocam frente a grandes questões sociais, né? Ser ou não ser essa questão. Eu devo ser um baita de um babaca pra conseguir o que eu quero ou não, né? Tenho que ser gente boa. Por quê? Porque a aprovação social. Você vive essa luta. Ou seja, você gosta de determinadas coisas, né? Você gosta de ver Fórmula 1, mas a tua mulher gosta de ver novela. Você vai buscar uma melhor convivência com ela, vai sacrificar uma parte dentro sua para que os dois vivam melhor. É essa briga entre o interno que todo mundo vive, o interno que todo mundo tem frente às grandes questões como o amor próprio, o amor mesmo, a traição, o ódio, a loucura e tudo isso que ele vai demonstrar nos livros deles. Então os conflitos internos que a gente vive, que todo mundo vive, a tristeza, a depressão, o amor, a alegria, tudo isso demonstrando como você, né? Você como um ente sozinho, mas você como um ente sozinho, e essa é a segunda chave de leitura, nunca tá sozinho. Você sempre tá buscando a aprovação social. E é nessa luta entre o teu interno e você tentando se encaixar numa ética coletiva que reside a genialidade de toda a peça dele. Ele nunca faz você entrar dentro da cabeça de um personagem. Nunca. Mas você entende o que o cara estão pensando pelo que eles estão falando, pelos atos que eles estão fazendo e por como eles se comportam. Ele demonstra pra você essa luta interna, essa ética interna, que você sempre tá lutando contra essas grandes questões internamente dentro de você. Essa é uma interpretação, digamos assim, que o Shakespeare fala sobre o teu interno. E a segunda interpretação, que pra mim elas não são excludentes, elas são... você soma elas pra entender melhor. Junto com essa luta interna que você tem frente a todas as questões da humanidade, que você luta sozinho com elas, você também tenta se encaixar num meio social buscando aprovação. E aí que você tem traição, e aí que você tem aquelas babaquice de todas aquelas cortes que ficam se sacaneando, matando os outros, etc. É isso que ele tenta demonstrar. Como o mundo ainda não caiu a visão dele, e ele tenta colocar isso na peça. É exatamente por isso que um dos livros aqui é Teatro da Inveja, o nome do Girard aqui, né? Por quê? Porque ele tá falando que pra você o mundo é um teatro, velho. Tu veste uma máscara e finge o que você quer ser, buscando a aprovação social. Algumas pessoas não vestem a máscara, elas preferem o interno primeiro. Não, eu prefiro ser quem eu sou, doa quem doer. Outras pessoas não.
doa quem doer nada. Eu prefiro sacrificar o meu interno, sacrificar aquilo que eu sou um pouquinho para que eu viva e tenha uma maior aprovação social. Isso é genial. É genial você ver isso numa peça dele. Eu espero que com essas duas chaves de leitura eu tenha facilitado um pouco para você entender quão grande ele é. Quando você pega uma peça dele, você vai ter bastante dificuldade com o inglês da peça. Mas é como eu te falei, faça a técnica do capítulo de ouro. Pode ler mais de um ato, tá? Leia mais de um ato dele para você entender melhor. E aí, busque identificar essas duas chaves. Busque identificar quando o cara tá... quando ele tá sofrendo e qual é a questão grande que tem por trás, né? O cara tá sofrendo de quê? De angústia? É sobre isso que ele tá falando? Ele tá tentando clarificar o que seria a angústia pra ti? E como ele coloca isso no contexto social que os personagens estão vivendo, né? Se o cara é um baita de um sacana ou se não. E isso é incrível como ele consegue fazer isso, como ele consegue fazer sem necessariamente entrar na cabeça do personagem. E isso me deu muito mais vontade de ler ele quando eu entendi essas duas chaves de leitura. E aí, embora fosse um pouco difícil, eu comecei a passar por essa dificuldade, deu pra ler. E é assim que você também... Eu tenho até o meu... Tá ali. Eu tenho um livro que tem todas as obras dele. Bem baratinho pra você comprar. Aqui eu peguei numa versão bem antiga mesmo, porque eu gosto dessas coisas meio velhas. Olha aqui, ó. A minha, inclusive, tá toda riscada, né? Mas toda cheia de café e não sei o que. Não sei se você consegue ver os riscos ali. Mas é um que tem as obras completas dele. Cara, você compra num sebo, isso aqui, tipo, paga uns 20 reais. E aí eu te passei duas chaves de leitura do Shakespeare que foram feitas por grandes estudiosos de Shakespeare, nada de mérito meu. A primeira chave é individual. Ele tenta colocar o homem sempre na frente de questões universais. Então sempre quando você lê uma cena, você tente pensar, o que ele tá querendo reproduzir com isso? Ele tá querendo mostrar como a pessoa, esse personagem tá sofrendo por dentro, então ele tá querendo me mostrar o sofrimento, é essa questão universal que ele tá querendo me colocar, que todo mundo passa. O casal tá se amando, mas ele realmente tá se amando ou tem um interesse por trás? É inveja, cobiça, amor? Ele sempre tenta fazer com que os personagens representem essas questões universais. E essa é uma vertente, digamos assim, interna. É uma leitura interna que você faz dele, né? Que o Shakespeare tenta ler as pessoas por dentro. Só que a segunda leitura aqui pra mim, a segunda chave de leitura aqui pra mim também é complementar, é o seguinte: essas criaturas chamadas seres humanos que têm sentimentos internos e passam por dificuldades universais, né? Tortura, sofrimento, amor, alegria, paixão são as dificuldades e sentimentos universais que todo mundo passa e ele tenta representar através dos personagens. Nós vivemos em sociedade e a gente sempre busca a aprovação social, sempre. E aí a gente tem um dilema: morre o de dentro para viver o de fora ou morre o de fora para viver o de dentro? E é nesse jogo que a obra se torna incrível e você tentar descobrir como ele coloca isso, quais são as peças que ele coloca, é algo que te dá cada vez mais vontade de ler. E é óbvio, quando você começar a ler a primeira peça, pega e faz uma leitura proativa, né? Pega o capítulo de ouro lá, de novo, vai devagarinho, 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 devagarinho. Quando você vê que deu boa, aprendeu algumas palavras-chave que ele usa, você passa daí pra frente e você lê muito mais rápido, beleza? Espero que eu tenha passado um pouco desse gosto pra você de ler essa literatura. Não acho que seja assim, só gente erudita vai ler o cara. Não, eu acho que é pra todo mundo. Se fosse só gente erudita que fosse pra ler ele ia falar só sobre questões de mega erudição, né? Mas ele fala sobre questões que todo mundo vive. Então acho que todo mundo pode ler. E com essas duas chavezinhas facilita bastante. Beleza? Muito obrigado, pessoal, por todo mundo ter assistido. Quem chegou até o final foi um herói ou uma heroína e gosta de literatura como eu adoro. Eu vou fazer mais dessas lives sobre grandes escritores e sobre esse guiazinho de leitura. Eu vou sempre passar esse mesmo guiazinho, porque ele é sempre igual, mas eu posso, vez ou outra, mudar o formato, fazer algumas leituras com você lá no comecinho, né, nessa primeira parte.
sobre as 4 etapas para você ler um livro. A gente pode fazer na prática em algumas lives, mas eu penso em trazer um escritor de vários idiomas diferentes para ajudar vocês. Se você gostou dessa ideia, me deixa nos comentários, pessoal. Deixa nos comentários tipo, poxa, gostei da ideia de você trazer uma análise sobre outros escritores que pode ser que te dê um sabor a mais para você aprender aquele idioma. Por exemplo, italiano. Cara, quanto escritor italiano bom, Italo Calvino, o pessoal não conhece. E pode ser que te dê um gosto de você ler aquele idioma e ajude muito a você aprender aquele idioma, né? Então, se eu conseguir passar um pouquinho desse sabor, se você gostou, manda nos comentários aí embaixo da live. Quando eu fechar a live, vai abrir os comentários. E aí, eu trago de outros escritores. Se tem alguma ideia de um escritor, de algum grande escritor aí, se você quiser, e eu souber alguma coisa sobre ele, obviamente eu posso estudar também para passar para vocês algum guiazinho como foi esse que eu passei de Shakespeare. Tá bom? Eu sou o Luiz, fico por aqui, que Deus abençoe a todos vocês.